Bom dia, pessoal. Bom, aqui eu vou fazer os exercícios que a gente não deu tempo de fazer na aula, tudo bem? Para a gente conseguir acabar o caderno 2 hoje, beleza? Então, os que eu vou fazer aqui, estou com a caneta errada. Primeiro, fazer o exercício 3 da aula 16. Considere-se um determinado programa gráfico pode ser usado para desenhar na tela de um computador que está associado a um sistema de coordenadas cartesianas, com a origem no canto inferior esquerdo, somente retas de inclinação de 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus em relação à horizontal. Correto afirmar que das alternativas a seguir, a única cujo par não pode estar sobre uma reta a partir da origem desenhada por esse programa é... Então, vamos ver aí caso a caso, né? Os casos mais fáceis seriam de 0 graus e de 90 graus. A gente pensar numa reta com inclinação aqui de 0 graus, passando pela origem. Bom, qualquer ponto que esteja nessa reta, o ponto P aqui, ele seria do tipo, se aqui for K, ele é do tipo K0, né? Tudo bem? Então, sempre no eixo do X. Então, essa seria a inclinação aqui de 0 graus, né? E com 0 graus, né? Então, é a reta que contém o eixo do X, né? Que é o eixo do X, o eixo do Y. Então, desses pontos aí, ó, o 10 raiz de 3, 0, tá ok, né? Então, daqui você teria aqui, ponto P pode ser aí 10 raiz de 3, 0, ele pertence a essa reta, né? Então, aqui no 10 raiz de 3, 0, que é a quarta aí, tá ok. Tudo bem? Já aproveitando esse sistema, se a gente pegar com 90 graus, que seria essa daqui, então aqui a inclinação seria de 90 graus, aqui formaria um de 90. Aqui qualquer ponto que você pegue aqui, qualquer ponto do tipo Q, se aqui for um Kzinho, esse Q é do tipo 0K. Tudo bem? Então, no eixo do Y, o X vale 0. Então, dos pontos aí, ó, esse quinto dá, né? Quer dizer, esse ponto pertence a essa reta. Então, você teria aí um ponto Q aí de coordenadas 0 e 10 raiz de 3. Tá? Então, esse aqui também está ok. Então, esse ponto vai pertencer a uma dessas retas. Depois, tudo bem? Então, aqui é a primeira parte. Segundo, vou fazer aqui no canto. Se a inclinação for de 30 graus, vai passar pela origem, pelo 30 graus. Então, quando eu pego um ponto aqui qualquer, um ponto P aqui, e aqui sendo 30 graus, vamos ver que ponto que vai pertencer a ela. Pelas alternativas, ele está colocando 10 raiz de 3 em todos o valor de x, com exceção da quinta, que era o que estava no eixo do y, né? Então, se aqui é 10 raiz de 3, vamos ver, o y seria essa distância aqui, né? Tudo bem? Aqui estaria o y desse ponto P. Tá? O x é 10 raiz de 3, o y, daí o que eu vou usar? Tangente de 30, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, daqui aqui vale 10 raiz de 3. Então, você vai usar aí tangente de 30, que é o coca, né? Clica aí na coca. Raiz de 3 sobre 3, igual o y do P, né? Sobre 10 raiz de 3. Multiplica em cruz, vai ficar 3y igual a 10 raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai ficar y igual a esse 10 raiz de 3 sobre 3, 10 vezes 3. Por 3, que passei dividindo, corta, vai dar 10, né? Então, você teria um ponto aqui. Então, sai que o ponto P aí, se o x é 10 raiz de 3,
o y deu 10. Tudo bem? Então, aqui vale 10. Então, seria o ponto 10 raiz de 3, 10, que seria a afirmação 1. Então, afirmação 1, verdade. Então, aqui está ok também. Tudo bem? A gente está vendo que o y vale 10 raiz, o x vale 10 raiz de 3 em todos, com exceção dos 5 que a gente já viu, né? Depois, próximo caso. Então, aqui está o eixo do x, eixo do y. Né? Terceiro, quando o ângulo for de 45 graus. 45 graus é aquela bissetriz, né? Onde o x é igual a y, né? Se a gente pegar aqui 45 graus, se esse ângulo for de 45 graus, que é fácil de ver, né? Que se eu pegar um ponto P aí qualquer, ele é do tipo KK, né? Então, mesmo porque aqui é 90, se aqui é 10 raiz de 3, nem precisa usar tangente, né? Que é 45 também, que dá um triângulo isósceles, né? Que é 10 raiz de 3 também. Ou usa tangente de 45, que é 1, né? Esse sobre esse, né? Aqui também vai dar 10 raiz de 3, né? Porque qualquer ponto P aqui no eixo nessa reta que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, que é também aquela função de identidade, ele é do tipo KK. Tudo bem? Dá um triângulo isósceles. Essa medida vai ser igual a essa. Então, você tem, se o x for 10 raiz de 3, o y também vai ser 10 raiz de 3. Então, esse ponto aqui, 10 raiz de 3, 10 raiz de 3, está ok. E terceiro e último caso. Terceiro e último é quando o ângulo for de 60 graus. Se a inclinação for de 60 graus, vamos ver o que acontece com o ponto aí. Pegando um ponto P aí, qualquer. Bom, lembrando que o x aqui, eu vou colocar 10 raiz de 3 pelas alternativas, né? Então, aqui, imagine aqui 10 raiz de 3, aqui 90 graus, e aqui a inclinação de 60 graus. Aqui vai estar o y do ponto P. Então, vou usar aí a tangente, eixo do x, eixo do y, esse é o y do P. Então, vai ficar tangente de trim, de 60 graus, coca, né? Raiz de 13 é tangente de 60, tabelinha, cateto oposto é o y de P, sobre o 10 raiz de 3. Passo para lá multiplicando, vai ficar 10 raiz de 3 vezes raiz de 3 igual a y de P, que dá 10 vezes 3, né? Que dá 30, né? Então, sai que o y de P é 30. Então, o ponto P aí, para ele pertencer a essa reta com inclinação de 60 graus e abscissa, o x valer 10 raiz de 3, o ponto P teria que ser 10 raiz de 3 e 30. E não é o que ele coloca aí, né? Não tem essa opção. Quer dizer, que o 10 raiz de 3 não tem. Né? Então, aqui que é falsa. Né? Esse ponto não pertence. Então, a 2 aqui é falsa. Né? Então, esse programa não consegue... nenhuma dessas retas vai passar por esse ponto, tá? Tudo bem? Então, ficou a 2 aí, afirmação 2. Beleza? Pausa aí, copia, vou passar, tá bom? Vou fazer o exercício 4. Ele fala aí, na figura, mostra uma semicircunferência com centro na origem, né? Se o ponto A tem coordenadas menos raiz de 2 e raiz de 2, o ponto B, quais vão ser as coordenadas do B? Que a ideia é fechar um triângulo aqui. Bom, então você fica com o quê? Vou fazer um pouco mais grosso. Então, o que acontece? Ele me deu aí
que aqui, então, está o menos, esse ponto A, o x dele é menos raiz de 2, o y dele é 2. Quer dizer, aqui vai estar o menos raiz de 2, e aqui vai estar o 2. Quer dizer que essa distância daqui até aqui, distância, tá? É raiz de 2, né? E essa distância daqui a aqui, distância, positivo 2. E 90 graus, isso aqui é o raio, tá? Aqui também está o raio. Eu vou mostrar que esses dois triângulos aqui, chama aqui de P e aqui de Q, vou mostrar que esses triângulos são congruentes. Por quê? Ó, chamando esse ângulo aqui de alfa, lá de cima de beta, observe que alfa mais 90 graus mais beta dá 180, né? Então, alfa e beta aí são complementares, né? Então, alfa mais 90 mais beta dá 180. Esse ângulo aqui, mais esse, também dá 180, meia volta, né? Alfa mais 90, então aqui vai ser beta, né? Tudo bem? Porque alfa mais 90 mais beta dá 180. Alfa mais 90 mais esse ângulo dá 180. Então aqui é beta. Se aqui é beta, aqui é 90, lá em cima vai ser alfa. Então, observe que esses dois triângulos, eles têm um lado em comum, né? O R tem um lado em comum, um lado congruente, né? Que seria o AO e o BO, que seria o raio. Tem aqui um ângulo alfa, o ângulo alfa nos dois, eles estão invertidos, né? E tem o ângulo beta. Então, esses dois triângulos são congruentes, né? Quer dizer, o triângulo OA, chamei de P aquele vértice, ele é congruente ao triângulo OQB, pelo critério lado, ângulo, lado, que são congruentes, tá? Daí, o que você pode concluir? O oposto a beta aqui nesse triângulo vale raiz de 2. O oposto a beta nesse triângulo aqui, quando a gente pega esse triângulo, deixa eu desenhá-lo aqui. Desenhar os dois. Vou separar aqui. Então, aqui 90, aqui chamei de P, aqui está o A, aqui está o O, e O, aqui chamei de Q, aqui de B. Isso aqui é o raio para os dois, né? Raio. Então, se eu tenho aqui um ângulo alfa, e oposto ao alfa está aqui, vale 2. Se aqui está o alfa, aqui vai estar o 2, oposto a alfa, né? Já que esses triângulos são congruentes. E se aqui está o beta, nesse triângulo, e oposto a ele está um lado, a distância aqui, né? Tudo bem, ele era negativo, mas distância positiva, né? Que vale raiz de 2. Se aqui está o beta, e esses triângulos são congruentes, pelo critério, eu marquei ali, na verdade é ala, né? Corrige aqui, é ala. É ângulo, lado, ângulo, né? Tem dois ângulos, né? Então o lado entre eles, né? Corrige lá, é o ala. Bom, oposto a beta aqui, vai estar o raiz de 2 também. Então, se daqui a aqui vale 2, daqui a aqui vale 2, e aqui vale raiz de 2, você o quê? Você conclui que o x do b é o 2, né? E o y do b é o raiz de 2, né? Então, daí, o x do b seria o OK, né? Que vale 2, e o y do ponto B, que seria essa altura aqui, né? Tudo bem, seria o raiz de 2. Portanto, o ponto B tem coordenadas aí 2, raiz de 2. Usamos aí, então, congruência de triângulos. Dá para pensar em seno, cosseno. Né? O seno de alfa aqui é 2 sobre R. Aqui, se eu pensar no seno de alfa, 2 é esse valor sobre R também, né? Tudo bem? Então, ficou aí alternativos. 2 raiz de 2 é a A, né? Tudo bem? Alternativa A. Então, anota aí, alternativos A de Amoi. Tudo bem? Então, pausa aí. Agora, vou fazer alguns da outra aula.
fazer o 13 aqui da outra aula. Então, da aula 17, o exercício 3. Um triângulo ABC está inscrito numa circunferência de raio R, num sistema de coordenadas. Ele deu aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Quer saber o raio. Então, você tem lá uma circunferência. E o que que acontece? Daria até para ver que o B e o C, eles têm a mesma abscissa, né? Mas, assim, a ideia é que eu tenho o centro aqui, vamos chamar o centro de Azinho, Bzinho. E aí você tem um ponto A lá, A1, 3, um ponto B, 5, 7. Ficou feio aqui. Ponto B de coordenada 5, 7. E um ponto C, daria para ver que eles estão na mesma vertical, né? Na verdade, bom, daria ao contrário, né? Se fosse fazer direitinho, mas aqui também não vem o caso, mas o ponto B estaria aqui em cima, 5, 7, e o ponto C estaria aqui, 1, 5, 1. Bom, ele quer descobrir o raio que seria o quê? A gente viu aí na aula a distância entre dois pontos, né? Na verdade, isso aqui é o raio, isso aqui seria o raio e aqui seria o raio. Cuidado, professor, dá para dizer que isso aqui é o diâmetro? Não, né? Os pontos não... A gente vai ver na próxima aula alinhamento de pontos, né? Mas o meu desenho aqui não está fiel ao que realmente é. Então, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio. Tá? Então, vou usar aí primeiro. Vou usar aqui a distância do C ao B, do centro da circunferência. Vamos chamar esse centro de O, né? Senão vai dar problema. Centro O, porque já tem um C aqui, né? Ou P, né? Tanto faz. A distância de O até B é igual à distância de O até C, que é o raio. Então, vai ficar aqui raiz de quem? X de O, que é A, menos X de B, que é 5, ao quadrado, mais Y de O, que é B, distância entre dois pontos, tá? Menos o Y do B, que é 7, ao quadrado, igual, que é a mesma coisa. X de O é A, menos o X de C, que é 5, ao quadrado, mais o Y de O, que é B, menos o Y de C, que é 1, ao quadrado, tá? Vou elevar ao quadrado, se eu elevar ao quadrado, eu cancelo as suas raízes, né? Tudo bem? Então, o que que sobrou aqui? A menos 5 ao quadrado, não desenvolve ainda não, mas B menos 7 ao quadrado, igual A menos 5 ao quadrado, mais B menos 1 ao quadrado. Dá para cancelar, então, aqui esse A menos 5 com A menos 5. B menos 7 é igual a B menos 1 ao quadrado, né? Poderia passar para lá como mais ou menos raiz, mas dá para ver que o B aqui está no primeiro quadrante, né? Então, aqui dá para você resolver como desenvolve, ou se não, porque aí você vai ficar com que, se eu desenvolver, vai acabar cancelando, mas a ideia é passar para lá como mais ou menos raiz, né? Ou então coloca aí B quadrado. Deixa eu trocar de cor aqui. B quadrado menos 14B, que é 2 vezes o primeiro e o segundo, mais 49. Do outro lado, B quadrado menos 2B mais 1, né? Cancela aí o B quadrado com o B quadrado. Então, vai ficar... passo para lá, que vai ficar 49 menos 1 igual a 14B menos 2B. 48 igual a 12B. O B, então, dá 4. O outro jeito era pensar que isso aqui está na mesma vertical, vai estar bem aqui no meio, né? O Y, o B seria a altura, né? Daria para pensar em achar o ponto médio aqui. Bom, esse é o primeiro passo. Segundo, então já descobri que o B vale 4. Agora eu vou usar que é, por exemplo, a distância de O até A igual de O até C ou de O até B, né? Vamos usar outro ponto. Então, segundo.
Daí eu vou ter as coordenadas do ponto O, né? Depois eu calculo a distância dele a qualquer um desses 3 pontos. Então, vou usar que a distância de O até A é igual à distância de O até B ou até C, tanto faz. Até C. Os valores aqui tem 1 é menor de 7. Então, aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada, x de O é A, menos o x de A é 1 ao quadrado, mais o y de O é o B, né, que deu 4, depois eu substituo, B menos 3, que é o y de A ao quadrado. Igual. Aqui é a mesma coisa, x de O é A, menos x de C, que é 5, quadrado, mais o y de O, que é B, menos o y de C, que é 1, ao quadrado. Então, se eu elevar ao quadrado, aí eu cancelo essas raízes. Então, aqui eu vou desenvolver. A menos 1, vai ficar A quadrado, menos 2A mais 1. Aqui eu vou substituir, né? O B vale 4, vai ficar 4 menos 3 ao quadrado. Aqui o A quadrado menos 2 vezes o A vezes o 5 dá 10A, mais 25. E aqui eu vou substituir o B por 4. 4 menos 1, já que a gente descobriu o B ali, ao quadrado. Cancela esse A quadrado dos dois lados. Então, ficamos aí com menos 2A mais 1, aqui vai dar 1, né? Vai dar 1 ao quadrado. Aqui menos 10A mais 25 mais 9, né? Tira da 3 ao quadrado dá 9. Passo para lá, que vai ficar 10A menos 2A. Aqui 25 mais 9 dá 34. Esse 1 mais 1 dá 2, vai colocar menos 2. Você fica com 8A igual a 32. Tudo bem? Então, A dá 4. Então, sai que o centro da circunferência, que era o AB, deu aí, então, 4, 4. Daí, para achar o raio, que é o que ele quer, você pode pegar qualquer uma das distâncias. Distância de O a A, ou de O até C, ou de O até B, né? Então, usa qualquer uma delas. Vamos usar a distância de O até A. Então, o raio vai ficar raiz quadrada, x de O é o 4, menos o x de A, que é 1, ao quadrado, mais o y de O, que é 4 também, menos o y de A, que é 3, ao quadrado. Então, vai ficar aí, que vai dar 3 ao quadrado, né? E aqui vai dar 1 ao quadrado. Então, a gente fica aí com raio igual a 9 mais 1, portanto, o raio vale raiz de 10, não dá para melhorar isso, né? 13 e pouco, 3,16 aproximadamente. Então, raiz de 10, que é a alternativa aí. Ok? Beleza, beleza, pessoal? Demorado, né? Então, usamos a distância de O até C igual de O até B, descobrimos o Bzinho, usamos a distância de A do O até o A igual de O até C, poderia ter sido do O até o B, né? Descobrimos o Azinho. Aí, depois do O, tanto faz. Tendo o O, que é o centro, a distância dele a qualquer um desses pontos é o raio, tá? Beleza? Pausa aí. Bom, e aqui o exercício 4 do Enem é até parecido com o terceiro, só que aqui é um pouquinho mais rápido, né? Bom, nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. A torre deve ser situada em um local equidistante, mesmo a distância, né?
Equidistante significa a mesma distância. Equidistante das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Então, você quer achar um ponto aí que esteja a mesma distância das 3. Primeiro aqui, se está em A e B, ó, os pontos equidistantes dos pontos A e B está aqui na reta mediatriz, aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho ali. Então, olhando só para o A e para o B, o ponto P aí vai ter que estar em qualquer, aqui, né? Qualquer uma desses pontos, onde observe que o X aqui vale 50, né? Do 30 até o 70 tem, daqui, então, aqui tem 20, né? Daqui aqui vai ter 20 também. Então, o ponto P vai estar em qualquer lugar aí, mas se você tem um ponto P aí de coordenadas AB, já dá para ver que o A vale 50, tá? Tudo bem? Só de perceber que o A tem que ser 50, você já descarta o quê? Alternativa A, alternativa B, alternativa C, você fica com uma D ou com uma E, né? Então, o ponto P, na verdade, então, ele tem coordenadas 50, B. Daí, o que eu faço para descobrir esse ponto P? Então, ele é equidistante, né? Quer dizer, a distância dele, essa distância aqui tem que ser igual a essa, na verdade, você ia conseguir circunscrever uma circunferência aí, né? Mas nem precisa usar aí circunferência. Então, a gente vai usar aí que a distância do ponto P ao ponto A, por exemplo, é igual à distância do ponto P ao ponto C, tá? O A tem coordenadas o quê? O A tem coordenadas aí, ó, 30, 20. O C, né, na verdade, tem coordenadas o quê? 60, 50. Então, vou usar lá a raiz do x de P menos x de A ao quadrado, que é a distância entre pontos, né? Y de P menos Y de A ao quadrado, igual do outro lado a mesma coisa. X de P menos x de C ao quadrado, mais Y de P menos Y de C ao quadrado. Bom, eleva ao quadrado os dois lados, e aí você cancela essa raiz com essa raiz, tá? Daí, então, x de P é 50, menos o x de A, que é 30, ao quadrado, mais o y de P, chamei de B, né? Menos o y de A é 20, ao quadrado, igual x de P, 50, menos x de C, que é 60, mais o y de P, que é B, menos o y de C, que é 50. Tudo bem? Ao quadrado. Aqui vai dar o quê? Vai dar 20 ao quadrado. 50 menos 30 dá 20, 20 ao quadrado dá 400. Mais aqui, quadrado primeiro, menos 2 vezes B vezes 20, vai dar 40B, tudo bem? Mais 400. Do outro lado, aqui vai dar 50 menos 60 menos 10, ao quadrado dá 100. Aqui, quadrado primeiro, menos 100B, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo, 2.500. 50 vezes 50. Dá para cancelar aí o B com o B quadrado com B quadrado, né? Sobrou o que aí? 800 aqui, menos 40B. Do outro lado tem 2.600 menos 100B. Equaçãozinha do primeiro grau. Passo 100B para cá. 100B menos 40B igual 2.600 menos 800. Vai dar 60B igual aqui a 1.800. Corta um zero aí. 180 por 6. Vai dar, então, que o B é 30. Portanto, ou então, sai que o ponto P, a gente já sabia que o X dele era 50, né? Da ideia de mediatriz, que passa bem pelo meio, né?
pontos, qualquer ponto da mediatriz equidista dos extremos do segmento que forma essa mediatriz. Então, portanto, foi 50, 30. Beleza? Então, são esses os exercícios aí extras que eu estava fazendo, extra, para dar tempo da gente terminar o caderninho hoje, tá? Beleza? Tchau, galera. Um abraço.